E aí, pessoal, estava assistindo um vídeo entre na verdade era um diálogo, né, entre um filósofo e um cristão. E eu confesso para você que a filosofia ela é um mecanismo muito útil e também muito proveitoso na vida das pessoas, na vida do ser humano. Porque no sentido do intelecto, no sentido cognitivo também, a gente percebe que a filosofia ela é um meio de ajuda, né, em relação à mente, em relação à racionalidade, porque a filosofia, de certa forma, ela ajuda a pessoa a abrir a mente, né? Ela instiga ou ela fomenta no ser humano um desejo de raciocínio, né, de raciocínio lógico, e também, né, ela faz com que o ser humano ela pense mais, né, ela reflita mais sobre as coisas, ela medite mais, né, em relação ao mundo e tudo que existe. Então a filosofia, né, de uma forma resumida, ela ajuda o homem a pensar. Então eu confio assim que eu acredito que a filosofia ela tem, né, o seu lado negativo, porque a maior parte dos filósofos, isso falando, né, dos filósofos contemporâneos, dos que principalmente dos filósofos brasileiros, infelizmente a maior parte deles são, né, composto por ateus. Mas por que são ateus? Porque, né, eles acreditam, né, o seu saber, né, a sua razão em cima daqueles filósofos que deixaram um legado, como os filósofos pré-socráticos, como Sócrates, como Platão, Aristóteles, Nietzsche, René Descartes e assim por diante, sucessivamente. Mas a filosofia, né, como eu disse, ela tem o seu lado positivo, que faz com que o homem pense, que faz com que o homem, né, medite, que faz com que o homem, né, exerça, né, exercite, né, esse ato de pensar. Então isso é bom. E dentro desse diálogo, né, eles comentaram, né, o filósofo de forma filosófica e o teólogo de forma teológica. Eles comentaram sobre a transcendência de Deus. O filósofo, né, até comentou, né, que na crença de um Deus transcendente, né, seria impossível, seria algo ilógico imaginar um Deus, né, que se relaciona e se comunica com a humanidade por causa da sua transcendência. Porque quando a gente fala de um ser, né, ou de uma entidade transcendente, é aquela que transcende todas as coisas. Ela é aquela que está acima de tudo, né? É aquela que está longe, acima do alcance, né, de qualquer ser humano. Então, né, essa transcendência, no sentido lógico da palavra, define de que o homem jamais pode ter acesso ou comunicação direta com Deus, por ele ser um ser transcendente. Mas a gente sabe, né, teologicamente falando, que não é bem assim. Porque Deus em si, ele tem um atributo chamado onipresença. E através da sua onipresença, né, sendo ele também um ser onipotente, que é aquele que tem todo o poder, então através do seu atributo da onipresença, que é aquele Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, né, ele pode ao mesmo tempo ser um ser transcendente e também ser um ser imanente, que é aquele que está junto conosco e em nós. Porque a imanência de Deus, né, ela faz com que Deus esteja junto conosco, né, no nosso meio, e também em nós, dentro de nós.
Mas eu entendo, né, de forma teológica, eu entendo melhor a imanência de Deus através da encarnação do Verbo, que é a pessoa de Jesus. Quando lá no Evangelho de João, no capítulo 1, né, o apóstolo João ele vai escrever o seu livro, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois, posteriormente, né, ainda no contexto imediato, ele diz que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a encarnação do Verbo através da pessoa de Jesus, ela faz me entender melhor sobre essa imanência de Deus, que é a presença de Deus conosco. Então, né, a maior parte, né, dos filósofos, seja eles ateus, céticos, seja qual for, né, a sua crença ou a sua não crença, né, porque o ateu, na verdade, ele não crê em nada. Seja qual for, né, o seu crédulo, né, no sentido da palavra, né, ele nunca vai entender, né, que um Deus tão grande, transcendente, possa, né, de alguma forma ser imanente. Mas a encarnação do Verbo, através da pessoa de Jesus, ela nos faz entender perfeitamente essa imanência de Deus em nós e conosco. Porque a Bíblia diz, né, que nós temos algo dentro de nós que se chama Espírito Santo de Deus, que é o penhor da nossa salvação, ou seja, é a garantia de que nós seremos salvos. Quando Jesus, né, antes dele ser assunto aos céus, ele diz que não nos deixaria órfãos. E lá nas cartas de Paulo diz que o Espírito Santo ele é a garantia da nossa salvação. Ou seja, o Espírito Santo foi deixado dentro do homem, né, como uma garantia de que Jesus voltará e nos levará para morar com ele. Então esse Espírito Santo ele é o penhor. Ele ficou penhorado como garantia de que Jesus vai voltar, né, para nos buscar. Então, né, eu fico tão assim, ao mesmo tempo perplexo, porque a palavra de Deus é algo tão profundo, né, a palavra de Deus é algo tão tangível, né, em nossas vidas, que ela nos mostra coisas que realmente surpreende. Então, né, essa imanência de Deus através da encarnação do Verbo, pela pessoa de Jesus, ela nos dá uma tranquilidade, uma segurança, uma paz, ao saber que esse Deus, que realmente é um ser transcendente, ao mesmo tempo ele se torna também imanente.